Olá, sou Dante Garcia, criador do canal podcast DG, Doses de Gestão. E neste episódio eu abordarei o tema Os 3 níveis da organização, da estratégia à execução. Vamos lá? Inicialmente eu faço a seguinte questão. Você sabe como a administração, a boa administração, a ciência, divide e estabelece os níveis de uma organização? Basicamente, as organizações, as empresas estão divididas em 3 níveis. O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico também é denominado de nível institucional. O nível tático, também denominado de nível intermediário. E o nível operacional, como o próprio nome diz, é um nível voltado às operações, ou seja, à execução. Bem, no nível institucional ou nível estratégico, está localizado os proprietários, os conselhos de administração, a direção, as superintendências, o que também é chamado de alta direção. É ali que se define os objetivos da organização como um todo. É ali que se define onde se quer chegar. É ali que se define a identidade da organização. O nível intermediário, também denominado de nível tático, ele está voltado e vocacionado para algumas áreas extremamente importantes, também chamadas de gerência. Por isso é que também chamamos o nível tático de nível gerencial. Aqui se figura aquelas pessoas, aqueles gestores e o grupo voltado à ação de transformação da grande estratégia, dos grandes objetivos, em formas de intervenção que vão se transformar em operações. Operações onde? No nível de execução, também chamado de nível operacional. Basicamente, esses 3 níveis estão voltados para a ação e a articulação entre eles. No nível institucional ou estratégico, se exigem mais as habilidades conceituais, aquelas que estão voltadas mais aos conceitos, aquilo que é mais abstrato no sentido de estabelecer um futuro, aquele que você ainda não o conhece, mas que por meio da definição de uma série de ações preditivas e prescritivas, definindo onde se quer chegar na atualidade. No nível gerencial, se exige mais habilidades humanas. O nível gerencial ou intermediário é fundamentalmente voltado a lidar com as relações interpessoais, no sentido de transformar a grande estratégia em táticas, em iniciativas que vão se converter em planos de ação a serem implantados pelo nível de operação. Já no nível de operação ou operacional, se tem ali principalmente a figura da supervisão, da execução, e logo é onde se deve ter principalmente um reforço nas habilidades técnicas, aquelas que definem como será feito e como serão realizadas as coisas por meio do próprio manuseio, da execução, ou seja, do fazer. Bem, e como esses níveis estão articulados entre si? É importante que no contexto da estratégia até a execução, nós possamos entender que as organizações no mundo contemporâneo devem estar preparadas do ponto de vista técnico, conceitual e humano. Nenhuma organização, na atualidade, consegue realizar o seu propósito e atingir seus clientes sem minimamente estabelecer algumas formas de organização da sua estratégia e da sua execução. É por isso que, no nível estratégico, que é o ápice onde estão os proprietários, donos, executivos, superintendentes, diretores, é ali onde se define a identidade da organização. Logo,
missão, valores, visão, ancorados nas crenças da organização, serão definidos e estabelecidos num desenho estratégico pelo nível gerencial. Além disso, é no nível estratégico que se definirá um diagnóstico e um reconhecimento do macro e do microambiente, dos ambientes internos e externos, e a partir disso estabelecer os objetivos, ou seja, os alvos que se quer atingir com esse processo. E além disso, ancorado em toda essa definição organizacional, é neste nível que se estabelece as estratégias. Ou seja, uma vez em que eu tenho objetivos, estes objetivos são quantificados em metas, e toda meta deve ter minimamente uma definição que se permita mensurar onde eu estou e onde eu quero chegar. E ancorado nessa definição é que vem as estratégias, que serão os caminhos pelos quais você terá que perseguir ou caminhar para se cumprir cada meta e atingir os objetivos. Isso é fundamental para a sobrevivência e para se adaptar ao mundo dos negócios. Logo, o nível estratégico, o nível da alta direção, também assim chamado, é o nível que vai definir onde se quer chegar, vai definir quais os grandes objetivos, vai definir quais são as metas que eu deverei cumprir dentro da minha organização para que eu atinja esses objetivos. E principalmente deverá, num contexto complexo, mas também num contexto integrativo, estabelecer as estratégias, que são nada mais que os caminhos, as escolhas, as diretrizes que eu escolho durante o caminho para que a realização das minhas metas seja factível e que essas metas atinjam o melhor indicador possível. Por falar em indicador, toda meta estabelecido onde eu estava ou onde eu estou e onde eu quero chegar de uma maneira quantitativa, eu estabelecerei os meus indicadores, que é a forma de mensuração, para que eu possa realmente aferir se o alcance dos meus objetivos está sendo realizado a contento. E o nível tático, também chamado de nível gerencial. Este é o nível que vai cascatear as metas do nível estratégico, que estão apontadas para os objetivos, estabelecendo iniciativas por meio de planos, projetos, que também terão suas métricas de medida e que permitirão estabelecer uma organização do como será feito as coisas. Portanto, o nível gerencial é aquele que transforma a estratégia em planos e projetos e até programas, e por meio do cascateamento daquilo que é estratégico, convertendo no médio prazo as ações que deverão ser tomadas com metas de médio prazo que deverão ser executadas. Com isso definido, o nível operacional estabelecerá a execução dos planos, a execução dos projetos. Ou seja, é um nível que se move muito por táticas, por tarefas, por ações que resultam naquilo que se espera que é o resultado. Observem vocês que há uma integração fundamental entre cada um desses níveis. E a grande questão que se tem hoje para que se consiga transformar a estratégia na execução é como eu articularei este desenho, este sistema que é concebido por meio de pessoas
e por meio de processos. Não se pode ter um resultado efetivo nas organizações sem que haja uma profunda integração entre esses níveis. E mais, a cada tempo que passa, na atualidade, existe uma figura central que deve estar articulada nesses 3 níveis, especialmente no nível tático ou gerencial, que é a figura do líder, que são aquelas pessoas, aqueles profissionais que estão imbuídos do propósito da organização, sabendo o seu papel, poderá conduzir times, pessoas, técnicos que estarão preparados, desenvolvidos, qualificados para atingir os resultados que foram definidos. E esses resultados não são apenas resultados financeiros. As organizações que vivem e que se transformam em um ambiente cada vez mais complexo se realizam por propósitos. O propósito é algo muito forte que diz quem eu sou, o que eu quero e por que eu existo. E qual é a minha relação afetiva com os meus clientes. Qual é a contribuição que a minha organização traz do ponto de vista social e humano para o mundo. Sendo que os resultados poderão ser tanto o atingimento dos desejos dos meus clientes, como também os resultados poderão ser os lucros, os dividendos que eu poderei auferir nesse processo. Portanto, com base nesta divisão entre cada um desses níveis, é fundamental que esteja estruturado um modelo de governança, ou seja, uma forma de se fazer a gestão, de gerenciar as coisas por meio do estabelecimento e do mapeamento de uma cadeia de valores que estarão entremeadas por meio de macroprocessos, processos, atividades e tarefas. O nível estratégico cuida da ação pelos grandes processos, também denominados de macroprocessos. O nível gerencial é aquele que cuida de efetivamente estabelecer formas de agir para a execução dos processos, ou seja, o macroprocesso está definido no nível estratégico, os processos estarão definidos no nível tático. E os processos serão cascateados no nível operacional por meio da definição de atividades, especialmente representadas por meio de fluxogramas, de desenhos para isso, e também por meio de tarefas que estarão descritas nas instruções de trabalho, nos procedimentos operacionais padrões, nos POPs, de tal forma que haja uma ação articulada para o alcance de cada uma das metas que estão estabelecidas nos planos e projetos, estes atendendo a iniciativas do nível gerencial, que por consequência atenderão às metas estratégicas vinculadas aos objetivos definidos pelo nível estratégico. Bem, compreendendo esse desenho, é fundamental que nós tenhamos uma clareza sobre a importância que é do papel da liderança na articulação desses níveis. O que a gente vê muito hoje nas organizações? Você tem um nível estratégico que até define seus objetivos e suas estratégias, mas que, por uma falta de estabelecer o reforço do nível gerencial, acaba fazendo uma ponte direta na operação e na execução, e por consequência, essa atitude de atuar diretamente na execução, não que eu esteja defendendo
que o nível estratégico não deva estar próximo da execução, mas o que eu estou dizendo é que geralmente nas organizações os executivos descem para os níveis operacionais e acabam fazendo uma ponte por sobre as gerências e acabam se envolvendo no redemoinho da execução. E com isso eles vão se afastando da estratégia, vão se afastando do propósito. Portanto, é fundamental que haja uma atitude de descentralização para que o nível gerencial consiga, de fato, estabelecer planos, programas, usando as inúmeras técnicas gerenciais, 5W2H, por exemplo, gráfico de Ishikawa, gráfico de Pareto, e tantas outras métricas e instrumentos que eu possa utilizar no nível gerencial para que eu estabeleça iniciativas que vão de fato permitir o gerenciamento das equipes. Então, a cada nível gerencial eu tenho um apoio na minha estrutura de operações, de tal forma que a estrutura de operações tenha clareza no processo de execução. Que haja um processo de comunicação muito assertivo, tanto vertical quanto horizontal, ou até transversal, no sentido que haja uma uniformidade do sistema de comunicação e que também haja os devidos ajustes nos sistemas de tomada de decisão, para que você possa, de fato, conseguir realizar as entregas aos clientes. A maioria dos problemas hoje relacionados à não entrega do que o cliente deseja está simplesmente nesta desarticulação entre os níveis. Ou há uma tendência de hipercentralização no nível estratégico, ou há uma tendência de negligenciamento do nível tático, ou há uma desestruturação do modelo de governança, das regras de como serão governadas as políticas da organização, que vão implicar numa atitude isolada de cada nível operacional. E isso não é factível para um mundo que cada vez mais exige competência para a realização e a execução das ações. Portanto, saber e conhecer os níveis gerenciais, os níveis entre cada uma das pessoas que ali estão, e por que de tamanha ênfase sobre o nível gerencial? É porque é ali que se deve ter líderes fortes no sentido de transformar a estratégia em ação. E essa é uma obrigação do nível estratégico, de reconhecer isso e estabelecer políticas capazes de permitir esta descentralização e estas ações. Bem, agora eu gostaria de fazer alguns comentários sobre, com base nesses 3 níveis, é preciso que a gente tenha minimamente a clareza de como você vai formar a estrutura organizacional. Alguns vão chamar de organograma, mas não basta ter só o desenho de um organograma para que eu consiga atender a esses 3 níveis de forma eficiente, eficaz e efetiva. É fundamental que a estrutura organizacional esteja ancorada realmente num modelo de governança ancorada em alguns condicionantes. Por exemplo, qual é o tipo de objetivo e de estratégia que eu vou adotar? Em qual ambiente eu estou? Eu reconheço o meu macro e o meu microambiente? Que tipo de tecnologia eu vou incorporar no meu negócio? Eu conseguirei, com as tecnologias que eu tenho, ter uma organização mais horizontalizada, mais desburocratizada, menos inchada, mais voltada para os resultados? E também, e é fundamental, qual é o formato de gestão de pessoas que eu vou adotar? Os meus recursos humanos, eles estarão voltados a processos ou a resultados? Como será a política de desenvolvimento de pessoas? Como será a política de recrutamento e seleção? Que tipo de pessoa eu desejo em cada um dos meus times?
Eu desejo recrutar e selecionar pessoas que estão ávidas por trabalho, mas que ainda precisam ser desenvolvidas? Quero buscar pessoas mais maduras? Então, esses condicionantes, ou seja, os objetivos e estratégias, o ambiente em que eu estou, o tipo de tecnologia que eu adoto e o formato de pessoas e de gestão que eu adoto é que vão determinar como eu vou desenhar a minha estrutura organizacional. E com base nessa definição, que eu recomendo que seja feita por meio do apoio de especialistas, de pessoas que estão experts nesta área, eu parto para estabelecer os componentes básicos de uma estrutura organizacional, já proclamados na ciência da administração, quais sejam os 4 sistemas, que é o sistema de responsabilidade, o sistema de autoridade, o sistema de comunicação e o sistema de decisão. Do ponto de vista de responsabilidades, como é que eu estabelecerei o cumprimento daquilo que é pedido, aquilo que se deve para alguém que requisita, porque esse outro alguém está investido de um sistema de autoridade. Então é preciso deixar claro esses 2 sistemas, né? Quem é gestor, quem conduz, quem são os líderes, o que cada um desses tem um papel de autoridade a ele é concedida, e também quais são suas responsabilidades e assim por diante. Quais são as equipes que estão formadas em cada um dos grupos e como essas relações se dão. E especialmente que haja clareza nesse sistema de responsabilidade e autoridade, no sentido de que as políticas, os regimentos, as atribuições, as competências estejam bem definidas e claras, para que não haja incerteza, para que não haja confusão, para que a comunicação seja a melhor possível, evitando inclusive os grandes conflitos organizacionais, que é a falta de compreensão, de conhecimento e de feedback sobre o que exatamente foi pensado naqueles 3 níveis. E é a responsabilidade do nível estratégico ter uma estratégia voltada para que o reforço da responsabilidade da autoridade se dê por meio de uma excelente comunicação, que é o terceiro sistema. Comunicação aqui, tanto no contexto da compreensão sobre quem é o emissor, o receptor, qual é o canal, qual é a mensagem, qual é o codificador, o decodificador no fluxo da comunicação, mas também, para além disso, um sistema de comunicação voltado para proclamar o propósito, proclamar a missão, a visão do negócio, permitir mecanismos e modelos de comunicação entre os níveis organizacionais, estabelecer os fluxos, tratar de crises de comunicação, tratar de informações que possam clarificar todos os stakeholders, tratar de políticas voltadas aos públicos de interesse, ou seja, não apenas a comunicação no sentido estrito da formalização da mensagem, mas também num contexto de promover sinergia da informação em todos os ambientes, nos 3 níveis que aqui já discutimos, e principalmente com todos os stakeholders, num contexto em que vivemos de hiperacesso a vários sistemas de informação, a rede social e tudo mais. Então aqui o sistema de comunicação tem a ver também com a forma com a qual eu quero comunicar a identidade da organização, a forma com a qual eu quero reconhecer como as pessoas veem a minha identidade. E por fim, é preciso estabelecer, e até tratei recentemente, convido você a ouvir o meu podcast sobre processo de tomada de decisão, que é o que nós estamos aqui dizendo que é o 4º componente das estruturas organizacionais. Ou seja, como é que é o mecanismo de tomada de decisão? Como é que funciona o meu processo de centralização, descentralização, delegação, desconcentração?
como se dá o exercício do poder dentro desses outros 3 sistemas? Quais são as estratégias e os mecanismos e instrumentos que eu adotarei para as tomadas de decisão? Se eu sou multiempresa ou se eu atuo em um ambiente corporativo e de filiais, como se dá as alçadas de tomada de decisão? Como eu estou investindo nos meus gestores e nos meus líderes, considerando suas responsabilidades e autoridades, permitindo com que haja uma tomada de decisão assertiva voltada aos meus objetivos, metas, iniciativas, ações balizadas por indicadores. Veja que uma questão vai se conectando à outra e, portanto, a modelagem da estrutura organizacional para atender à complexidade de um ambiente em transformação como o que nós vivemos, ela é fundamental e ela perpassa por essas 2 questões, a definição dos condicionantes e a definição dos componentes da organização. Bem, uma vez falado sobre essa articulação entre os níveis organizacionais e sobre a modelagem, a definição do modelo de governança das organizações, eu trago aqui agora alguns comentários acerca dos impactos existentes da cultura das organizações em suas estruturas e no seu modelo de decisão. Então aqui eu trago, inclusive, ancorado no livro O Novo Código da Cultura, do Magaldi e do Neto, né? Então, alguns pontos interessantes que são colocados na relação entre a cultura organizacional e as estruturas, né? É importante aqui ressaltar que cultura organizacional, num contexto teórico pensado como um sistema que é composto por crenças, por valores e normas que são compartilhadas e por artefatos que têm a ver com os rituais que cada organização executa por meio das pessoas. A cultura organizacional, ela se forma por meio de influências do próprio modelo que a organização escolhe nas relações com seus stakeholders e com seus colaboradores e líderes, como também ela se retroalimenta por meio de cada pessoa que está ali e que compõe cada um dos times, cada um dos grupos, cada uma das áreas das estruturas organizacionais. Portanto, a cultura, ela impacta nas estruturas. Uma vez que a cultura organizacional impacta nas estruturas, eu tenho uma influência importante em cada um dos 3 níveis, tanto no nível operacional, quanto no tático, quanto no estratégico. Portanto, a cultura e a estrutura, elas andam juntas. E a gestão, a alta administração, ela deve atuar sobre ambas, sobre pena de que se tenha um desejo de manter um desenho formal de organograma em que as regras e as políticas não têm aderência ao modelo de cultura que ali foi estabelecido por meio das pessoas. Ou seja, a cultura é expressa, né, por meio desses valores, dessas crenças. E é preciso que elas estejam juntas. Então, é necessário que eu tenha uma modelagem organizacional e um modelo de governança adequado à cultura e vice-versa. E nesse sentido torna-se relevante no contexto em que vivemos, e é uma recomendação importante, que é criar e implantar projetos que sejam inovadores e de preferência que eles incorporem novas tecnologias que sejam disponíveis. Que tipo de tecnologias são essas? Aquelas que são mais intuitivas, que são envolventes, que gerem engajamento, que são altamente adaptativas na quebra de paradigmas e no processo de desburocratização, qualificando os sistemas de comunicação, e principalmente tecnologias que sejam virais, que gerem um contágio na maioria das pessoas, e com isso
gerando um novo engajamento a cada mudança e transformação e a cada objetivo. As organizações elas devem ter orientação digital. Com esse novo normal e com a consequência da pandemia da Covid-19, nós estamos observando cada vez mais uma transformação no mundo dos negócios. A maioria das viagens de negócios serão suspensas. Bill Gates recentemente declarou que 50% das viagens de negócio não acontecerão mais. E pelo menos 30% da execução da estratégia se dará em ambiente virtual e digital. Portanto, é importante valorizar o como fazer essas coisas neste tipo de ambiente. E para que as organizações se tornem digitais, no sentido de garantir a boa articulação entre os 3 níveis organizacionais, é fundamental que haja uma decisão no sentido de tornar todas as pessoas nesse conceito de mundo digital. E aí há um zelo muito grande no sentido de que não basta que eu tenha o teleserviço, o teletrabalho ou a presença digital, se as pessoas que estão no escritório, no ambiente real, elas não estejam conectadas. Então é importante que se implante novas tecnologias, mas que também que as organizações se orientem a essa cultura digital. E o seu modelo de negócio deve ser multidisciplinar, combatendo estruturas que são tradicionais, também chamadas de silos, ou seja, aquela visão departamentalizada, aquela visão unilateral, cedendo o espaço para a multifunção, a multidisciplina, a participação de todas as áreas nos projetos, gerando um importante engajamento. E por falar de importante engajamento, quais são alguns pontos que vão contribuir no caminho dessa boa relação entre níveis organizacionais e cultura? Bom, primeiramente, o mapeamento e identificação dos comportamentos que são críticos e que afetam essa relação da cultura com as estruturas, e sobre eles atuar no sentido de tornar toda a mensagem mais palatável para todos, que todos possam compreender por meio de uma mensagem clara onde se quer chegar em termos de visão e de propósito. Um outro ponto importante é adotar uma comunicação inovadora, uma comunicação que seja despojada, uma comunicação que esteja orientada aos seus stakeholders em cada um dos segmentos. Mais um ponto importante é adotar fóruns e redes informais internas para discutir e difundir uma nova cultura, ou seja, oportunizar que as pessoas, não apenas os gestores e os líderes formais, mas todas as pessoas que estejam engajadas em determinados temas, determinados projetos, até aqueles que extrapolam a própria organização, mas que são projetos de interesse, de impacto social, permitindo que ali haja um refinamento da comunicação e também uma aceleração na difusão da boa cultura, dos bons valores. Também adotar redes de relacionamento digital que sejam exclusivas no seu ecossistema organizacional, ou seja, criar um ambiente em que as pessoas possam compreender que é um ambiente da organização, mas que ele é disponível para relacionamento. Isso gera um impacto muito importante. Também divulgar colaboradores que já estão adotando esses comportamentos digitais à nova cultura. Criar inclusive programas de premiação, incentivos, para que as pessoas vão gerando essas ondas de engajamento. Outra questão importante é associar a estratégia de comunicação racional, ou seja, aquela comunicação que está vinculada aos objetivos, às metas, à questão da comunicação emocional, ou seja, os líderes devem cuidar das pessoas e evitar aquele turbilhão de incertezas que por vezes são geradas e que vão impactar na execução das tarefas. É fundamental que haja um engajamento emocional e não apenas racional. A estratégia de comunicação dos 3 níveis organizacionais deve estar orientada a isso. E principalmente tornar
uma prática a divulgação dos princípios que a organização assume e que ela acredita, no sentido de que a cultura possa realmente compor na estrutura organizacional e que aquela execução da estratégia que eu coloquei no início, ou seja, o nível estratégico definindo os objetivos que vão ancorar um caminho para o alcance do propósito da visão, o nível gerencial trabalhando com iniciativas, estabelecendo programas, planos e projetos que vão cascatear para ações, tarefas e atividades no nível organizacional, no sentido de que haja uma sinergia. Então, esses princípios serão fundamentais quando divulgados, no sentido de que haja uma articulação entre os 3 níveis. Bem, você já parou para pensar o quanto é importante conhecer minimamente a arquitetura organizacional e a articulação dos níveis hierárquicos para o alcance de resultados, independente do tamanho das organizações, inclusive no micronegócio, para o microempreendedor, inclusive o individual? Em tudo há uma necessidade de entender essa relação. A arquitetura organizacional a que eu me refiro aqui, ela cabe em qualquer porte, tamanho e tipo de organização. E foi isso que eu trouxe, a oportunidade de compreender que para se realizar propósitos, é preciso realmente empreender e ter a capacidade para isso, mas também estabelecer técnicas de modelagem organizacional, no sentido de que as coisas possam acontecer de forma descentralizada e não amparada apenas em algumas cabeças, em algumas pessoas. É isso que vai dar longevidade e segurança para a sua organização, o seu ambiente de trabalho, o seu negócio, o seu empreendimento, em qualquer um dos contextos. Ok? Bem, apresentada essa síntese sobre o tema, a gente chega ao fim desse episódio. Eu espero ter contribuído compartilhando um pouco de informação e também a minha experiência enquanto administrador e gestor. Se você gostou desse assunto, envie seus comentários e compartilhe com seus contatos. Ok? Muito obrigado e até a próxima.